Nós somos um corpo. Quando a boca do corpo fala, todo o corpo fala. Então vamos orar. Nós precisamos derrubar as potestades que está sobre o Brasil. Temos que acabar com essa potestade destruidora. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador amado, Deus santo, Deus bendito, maravilhoso, grandioso, poderoso, El Shaddai, grande eu sou, Rei dos reis, Senhor dos senhores, todo poderoso, aleluia, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, te cantamos glórias, honras, louvores, majestade e adoração, porque o Senhor é Deus, é Senhor, é Rei, é poderoso, é grandioso, é glorioso, é El Shaddai, é Deus dos deuses, é Senhor dos senhores, é todo poderoso, é todo poderoso, é todo poderoso, é todo poderoso. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós te damos glória, 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 porque o Senhor está conosco como poderoso guerreiro, como Deus eterno, como Deus santo, como Deus bendito. Nós te glorificamos nessa noite, oh Senhor maravilhoso, queremos a tua presença na nossa vida, meu Deus, nós queremos mudar o nosso país, nós não aceitamos mais essa coisa do nosso país, essa miséria do nosso país, essa roubalheira do nosso país, essa maldade no nosso país. Nós paralisamos em nome de Jesus e dizemos: diabo, pare, pare, pare em nome de Jesus Cristo. Vai agora em nome de Jesus, seja lançado no abismo toda essa tua ganância, toda essa tua maldade, todo esse teu intuito satânico, para cão, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos o povo brasileiro abençoado, nós queremos a bênção para o povo brasileiro, nós queremos a prosperidade para o povo brasileiro, nós queremos, meu Deus, que pare de engano, pare de coisa errada, oh Senhor, em nome de Jesus, como igreja poderosa, porque a tua igreja, Jesus, é uma igreja poderosa. Nós paralisamos toda a obra do inferno para destruir a igreja, para destruir a nação, para destruir tudo que é nosso, em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigada porque o Senhor é fiel. É fiel, é fiel, é fiel, a tua palavra não muda. A tua palavra não muda, o Senhor é fiel, o Senhor diz que está conosco, está no presente conosco, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, o Senhor está conosco. Então nós liberamos a bênção para o teu povo, nós liberamos a bênção para o Brasil, nós derrubamos todo o intuito do inferno, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, obrigada pela tua fidelidade, obrigada pelo teu amor, obrigada pelas curas, obrigada pelas libertações, obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu sangue, sangue remidor, purificador, libertador, curador, abençoador do teu Filho Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito Santo, querido Espírito Santo, meu amigo, muito obrigada. Muito obrigada, porque o Senhor veio morar em nós, o Senhor deixou tudo que o Senhor tinha. E o Senhor veio morar nos nossos corações. Perdoa, meu querido Espírito Santo, que às vezes nós não te damos o lugar de honra devido ao Senhor. Muito obrigado. Perdoa quando nós não te louvamos, quando nós não conversamos contigo, quando nós não dividimos os nossos pesos com o Senhor. Perdoa, meu Deus, em nome de Jesus, mas fica propício a nós, continua propício a nós, continua nos defendendo, continua nos ensinando, continua nos fazendo louvar, continua, Senhor
Senhor, abrindo a nossa boca. Continua exaltando o nome de Jesus nas nossas vidas. Nós sabemos que tudo é o Senhor que faz. Por isso nós te agradecemos nessa noite. Queremos também que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Essa é a tua palavra. Nós temos que aprender com a tua palavra. Não podemos aprender em outro lugar, porque é a tua palavra que nos ensina. Então vem através da tua palavra falar com cada um de nós nessa noite. Ó Deus, abre os nossos corações para que nós possamos deixar que essa palavra caia, cresça e produza frutos na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, obrigada para a tua glória. Amém. Podemos sentar. Amém. Não existe nada melhor do que chorar na presença de Deus. Eu sou uma bezerra desmamada. Adoro chorar com Ele. Então hoje nós vamos falar um pouco, pega um pouco desta palavra que nós vamos falar e vamos trazê-la para a nossa vida. Vamos colocar na nossa vida. A palavra de Deus diz vamos ver aqui. Vamos ler em 2 Samuel. No capítulo 11. Samuel, capítulo 11. Na página 436. Mas vamos conversar um pouquinho aqui. Já falei 1000 vezes sobre essa palavra. Por quê? Porque eu aprendi muito com Davi. Muito. E vale para todos nós. A palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Não é a nossa bondade, não é a nossa perfeição, não é nada nosso. É a misericórdia de Deus que nos impede de sermos consumidos. O Davi era um rei que Deus usava poderosamente. Ele era um rei que Deus tinha um amor muito grande por ele. E ia tudo bem na vida de Davi. Tudo. Ele tinha vitória sobre todos os reis. Ele era uma pessoa imbatível. Mas um dia, ele pecou. Às vezes nós também somos imbatíveis na presença de Deus. Somos maravilhosos, somos fiéis. Mas aí não vigiamos. Às vezes você abre primeiro uma brecha, é uma mágoa, é uma intriga, é uma fofoca, é uma mentira, tudo é brecha. Porque o diabo pega tudo para nos destruir. Então, abrimos uma brecha e aí a nossa vida vira de ponta cabeça. Vamos estudar de Davi, que foi isso. Ele era perfeito, ele adorava Deus, tudo dele era com Deus, tudo dele era para Deus, tudo dele era Deus. Um dia, ele está fazendo nada, por isso que nós não podemos ficar fazendo nada, porque a mente vazia cria problema na nossa vida. Estava fazendo nada, resolveu dar uma espiadinha pela janela. Um rei tinha que estar na guerra, tinha que estar com o seu exército. Mas ele estava lá, numa boa. Às vezes nós também queremos ficar assim, né? Mas o mundo está se perdendo. E nós fomos chamados como exército de Deus para ganhar o mundo. Ontem eu fui orar pela mãe da Luzia no hospital. E
Estava saindo, eu resolvi orar pelos quartos do corredor. Orei por todos os quartos do corredor. Você quer uma oração? Você quer uma oração? Você quer uma oração? E todos quiseram. Quer dizer, eles querem, só precisa nós nos dispormos, irmos lá para orar, para ganhá-los para Jesus. Eu falei para todos aceitarem Jesus, todos aceitaram, entregar a vida para Jesus. Eu creio que não vão morrer, mas se morrerem, estão salvos. Se ficarem vivos, estão salvos porque seguirão Jesus. Então, nós como Davi, temos muita coisa para fazer, mas às vezes nós queremos ficar ociosos. Uma mente ociosa não gera nada bom. Porque você não tem o que fazer, uma mente não tem o que fazer, fica pensando que não deve. Então, essa foi a primeira lição que nós aprendemos com Davi. Não ficar sem fazer nada. Sempre procurar coisa, principalmente na seara de Deus. O Brasil está se perdendo. Milhões de pessoas só pensam na ganância, só pensam em fazer mal, E Jesus está querendo que todos sejam salvos. Jesus não morreu por nós somente aqui. Ele morreu por toda a humanidade. E é função de quem? Nossa, qual foi a ordem que ele nos deu? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Mas como é que crerão se não tem quem pregue? Como pregarão se não tem ninguém que faça? Qual é a nossa função? Mandar ou fazer? A palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 11, diz exatamente isso. Davi era uma pessoa obedientésima. Olha, Saul querendo matar ele o tempo todo, pegava. Saul esteve na mão de Davi 2 vezes. Ele entrou numa caverna, estava o grupo de Davi lá. O pessoal de Davi disse, vamos matar. Não podemos tocar no ungido do Senhor. Coisa que os crentes hoje não têm medo. Davi estava com a vida em perigo, podia resolver o problema dele. Era Saul que estava atrás dele. Era Saul que queria destruí-lo. Se ele o matasse. Mas ele era uma pessoa que havia sido ungido pelo Senhor. E o pior, Davi também. Davi também tinha sido ungido pelo Senhor. Mas ele não tocou nele. Mas nós não temos esse temor. Esse respeito por Deus. De honrarmos os irmãos, não só os líderes, não só o governo, que nós temos que honrar, mas todos que fazem parte do corpo de Cristo. Então, ficou lá olhando na janela. Aí viu uma mulher lá tomando banho. Qual era o que ele tinha que fazer? Ele saía, ia para outro canto. Mas olhou que mulher linda. Isso aqui faz parte da humanidade. Nós temos que ter controle sobre os nossos impulsos. Eu não me iro por nada. Eu já fui uma pessoa tão irada. Se alguém me dava uma fechada no trânsito, eu ia atrás dele para matar, para passar por cima. Eu não me importava se tinha gente no carro. Um dia tirei meu marido do hospital porque ele tinha tido um infarto. De tanto que eu era boa. E a Paula tinha 4 anos no banco de trás. E um rapazinho teve a ideia lúcida de me fechar. E eu tinha uma caravana. Nossa, menino, eu corri tanto atrás desse cara. Eu dizia, a metade do corpo do lado de fora, filho dessa, filho daquela, filha daquela outra, eu vou passar por cima de você, mas eu não sei o que foi que Deus fez. Eu acho que Deus pegou um anjo, botou naquele carrinho que ele tinha um Fusca, eu tinha uma caravana, e eu não consegui pegar, nunca conseguia chegar atrás dele. Porque eu ia passar por cima dele. Eu era cega, doida.
Aí eu vi uma vozinha atrás do meu carro dizendo assim, mamãe, eu estou com tanta vontade de gritar. Já contei essa história aqui. Aí eu entrei, sentei, eu estava a essa altura com a metade do corpo lá de fora. O carro a não sei quantos quilômetros por hora. Sentei, olhei para o marido, estava verde. Sentei, era louca. Eu tinha uma ira insana, uma ira diabólica. Muita gente tem essa ira diabólica, essa raiva que não controla. Mas Jesus me aceitou. Procura me fazer ficar nervosa. Duvido. Não fico nervosa, porque eu tenho autocontrole, domínio próprio. E se você não tem, busque. Porque eu vou contar um negocinho para você. Jesus está voltando. Mas, se ele chegar na hora que você teve uma ira, você vai? Se você disse uma mentira, você vai? Se você disse uma coisa que ele disse não, você vai? Não. Mas nós queremos ir, mas não, mas vamos ficar aqui na mão do anticristo. As pessoas criticam o Erdogan, lá da Turquia. Bota o povo na cadeia e não dá água para beber num lugar terrível. Não tem nada na cadeia, é só o povo mesmo. Mas isso aí é fichinha em relação ao anticristo. O bicho é ruim. Então, se você quer ir com Jesus, tem que entrar em sintonia com ele. Aprender a deletar. Se alguém ofende, deleta. Nem escuta. Às vezes as pessoas perguntam para mim, a senhora escutou o que ela falou? Não. O que me interessa eu escuto, o que não me interessa eu deleto. Eu não vou perder minha paz, minha salvação por nada. Eu botei isso na minha cabeça e vou seguir assim. Então eu quero dizer para você que é essa a nossa função de viver o tempo inteiro dentro do prumo de Deus. Porque se ele vier na hora que você teve uma ira, você está fazendo uma fofoca, você está falando mal de outro, você está brigando, você está, sei lá o que as pessoas fazem. Não vai. Você está se prostituindo, você está flertando com quem não deve. Vai ficar. Pastora, mas que é isso? É Bíblia, eu só prego Bíblia. Então quer dizer, Davi estava lá com todo sucesso. A Bíblia diz que ele ganhava todas as batalhas, ele não perdia nenhuma. A gente podia dizer que ele era o cara. Mas ele foi lá olhar pela janela a mulher do outro tomando banho. Em vez dele dizer, vamos fechar meu olhinho, vamos sair daqui, sair da minha mente. Não. Quem é aquela? É Betseba. Mulher de Urias. Urias era um dos guerreiros dele, era um dos primeiros dos soldados dele. Uma pessoa importante no exército dele. Vai buscar. Ah, pastor, eu não faço isso. Faz. Se você facilitar, faz. Faz. A gente tem que cortar o mal pela raiz. Não. Isso não é para mim, ponto final. Mandou buscar, dormiu com ela. A mulher ficou grávida. Ele mandou buscar o marido da guerra, que estava na frente da guerra, lutando contra os filisteus. E mandou a mulher ir para casa, mas o marido ficou lá em frente do palácio. Todo mundo conhece essa história, não conhece? Bom, não é todo mundo não, mas muita gente conhece. Então, no dia seguinte, ele não foi para a casa dele, né? Ele queria que o filho fosse dele. Deu bebida para o Urias, ele ficou alto, mandou ele para a casa dele, ele foi lá para frente do palácio. Quando ele viu que não tinha jeito mesmo, ele mandou de volta para a guerra e disse lá para o... Como era o nome do Joabe. Joabe, bota ele na frente da batalha para ele morrer. Morreu. Ele casou com Betseba. Agora, ele fez um erro.
olhar para a mulher do outro, ou para o homem do outro, porque aqui é um grupo, tanto tem homem como tem mulher. Para a mulher do outro. Se ele tivesse olhado tudo bem, deixado ela para lá, tudo bem. Mas ele foi adiante. A Bíblia diz que quem brinca com fogo se queima. Aí olha, que coisa interessante. Ficou grávida. Davi já tinha casado com ela. Orou, pediu, clamou, fez tudo para Deus salvar a criança. Deus não salvou. A criança morreu. Deus é assim. Agora eu quero dizer, essa foi a primeira derrota de Saul. A morte da criança. De Davi. Presta atenção. Depois vamos seguir o roteiro da desgraceira da vida de Davi. Um homem que para onde ele ia, Deus dava vitória. Agora, de repente, onde ele anda, vem miséria, vem desgraça. Aí ele diz assim, ó. Ele tinha um filho chamado Amon. Amon violentou a irmã. Presta atenção. Primeiro tombo. Aí foi de tombo em tombo, em tombo, em tombo. Então, quer dizer, não dê o primeiro passo errado, porque senão você vai cair. Se você quer se manter só subindo, só faça o que Deus manda. Só faça o que Deus manda. Deus não falou? Não faço. Olha, Amon violenta a irmã Tamar. Bom, Amon é morto por Absalão, porque Tamar era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Olha, ele só fez um pecado. Nós já estamos com 3 aí, hein? Vamos ver aqui no capítulo 15. Então, Absalão, que era um dos filhos mais velhos de Davi, depois o Davi do trono, deu um golpe de estado. Eu quero dizer para você, cuidado com o pecado destrói. Este mesmo Absalão, Davi fugiu a pé e descalço, chorando e subindo e atravessando o deserto. De rei passou a forracheiro. Pense. Fugiu com todo o povo, todo mundo chorando. O palácio ficou para trás, deixou 20 concubinas lá para... Absalão pegou, presta atenção, igreja, porque deu a consequência é muito, muito maior. Deixou 20 concubinas lá no palácio. Amon mandou armar uma tenda. Davi só dormiu com uma. E não era do pai, não. Armou a tenda e dormiu na vista de todo Israel, com todas as mulheres do pai, que tinha ficado em Jerusalém. Brabo isso, né, igreja? Vocês estão sentindo a barra que é pecado? Eu disse, Senhor, eu já preguei sobre isso. Ele prega de novo. Estou pregando. Como eu disse para vocês, eu sou muito boa nisso. Então, Davi fugiu.
E Absalão juntou todo o exército do pai para matá-lo, para matar o pai. Vocês sentiram como é triste? Ir contra a palavra de Deus, a vontade de Deus. Por isso eu digo para você, diga não, não faça isso. Juntou todo o exército para matar o pai. Eram milhões contra um grupo. Mas apesar de Davi ter feito uma coisa abominável, Deus ainda era seu Deus. Ele ainda adorava Deus, ele ainda gostava de ficar com Deus. Então, para começar aqui, ele foi fugir, foi embora, aquela dureza toda que nós sabemos muito. Mas eu não vou parar aqui não, vou continuar. Tinha um rapaz da família de Saul, chamado Simei. Davi naquele sofrimento, naquela angústia, ele amaldiçoando Davi. Você agora vai pagar, você é um maldito, você não sei quem. Não é mole não, viu? Aí o chefe dele queria matar o cara, disse, deixa ele para lá, se Deus mandou ele amaldiçoar, deixa ele amaldiçoar. Até aí ele não foi contra Deus. Ele não disse por que faz, ele sabia por quê. Absalão dorme com a concubina no terraço, à vista de todo mundo. Ele junta todo o exército e vai atrás do pai para matar Davi. No capítulo 17, nós vamos ler aqui. O chefe, a pessoa que dava as diretrizes no governo de Davi, que era Aitofel, falou para Absalão, junta todo o povo, todo o exército e vai atrás de Davi. Então teve um outro que disse, não, ele é um homem de guerra, não faça isso não, ele não vai ser encontrado, o povo vai ficar desanimado. Não foi. Mas continuou perseguindo o pai. Então, no capítulo 17, versículo 27, isso é uma história, eu tenho que pregar a história. 27 diz assim, tendo Davi chegado a Manaim, sabe o que quer dizer Manaim? Morada de Deus, do Altíssimo. Ele teve que chegar em Manaim. Sobe, filho de Anai, de Rabá, filho de Amon, aqui, isso não interessa também. Aí trouxe para ele mel, coalhada, camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha de grãos torrados, favas e lentilhas, porque senão ele ia morrer de fome no deserto, porque no deserto não tem comida e não tem onde comprar. Mas Deus mandou socorrer Davi. Ele tinha feito uma coisa errada, estava sendo disciplinado, mas Deus não nos abandona, mesmo quando nós estamos sendo disciplinados. Mel, coalhado, olha que coisa boa, e queijo, gado, trouxe tudo. Davi e o povo com ele estava para comer, e porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Estava mesmo, faminto, cansado e sedento. Um pecou. A nação inteira estava apanhando. Nós pecamos, a nossa casa apanha. Por isso você tem que vigiar. Aí, assim, para glorificar o nome do Senhor, Davi juntou o povinho que estava com ele e não deixaram Davi ir para a guerra, mas mandou o Joabe brigar, derrotar Absalão. Aliás, Deus derrotou Absalão. Ele foi passando com a mula dele debaixo de uma árvore. Ele tinha um cabelo que de ano em ano ele cortava, porque era uma cabeleira linda, maravilhosa. Ficou pendurado pelo cabelo lá, balançando. Aí Joabe foi lá e matou. E aí a guerra acabou. Muitas vezes a nossa guerra, a gente fica guerreando. Guerreia daqui, guerreia dali, guerreia com um, guerreia com outro, guerreia com outro, guerreia com outro. Quando Deus quer que nós vivamos em paz e segurança.
Porque nós temos que não dar ouvidos a... Quando alguém vem me contar uma história, agora, Deus está mandando eu pregar essa história, então eu estou contando para vocês, porque os tempos são difíceis. Alguém me conta uma história, é uma história. E quando eu termino de ouvir, eu jogo fora. Não me interessa ouvir história. Quer uma oração? Venha cá, me conta sua história, eu oro, acabou. Jogo fora do mesmo jeito. Não tenho que ficar. Será que foi? Será? Será que foi? Será que não foi? Eu tinha uma amiga que minhas filhas odiavam. Que ela chegava na minha casa no dia dos namorados. Engraçado. Eu acho que ela não era apaixonada pelo meu marido. Todo mundo dizia que era, mas eu acho que não era. Era só para ver se eu era boa. E então, ela chegava assim, vim trazer um presente para o meu... Vim comprar. Nesse tempo eu tinha boutique. Eu vim comprar um presente para o meu namorado, para o meu amor. Namorado não, meu amor. Tá bom. Vendia. E aí eu dizia, Múcio, fulana está aqui, quer te dar um presente do dia dos namorados. Eu era boazinha, né? Bom, nunca na minha vida eu tratei essa moça mal. Eu sempre tratei ela muito bem, porque eu sei que eu sou a melhor. O problema é esse. Você briga, você tem ciúme, o marido, ou homem ou mulher. Eu sou mulher, então estou falando do meu lado. Porque você não confia em você. Mas eu era a melhor. Ponto. Eu era uma serva de Deus, honrada, abençoada. Ponto. Pode, quem quiser competir vai perder. Então eu não precisava me preocupar. Ela deu um presente, ele ficava muito bravo comigo e tudo bem, acabou. Ligava às vezes de noite. Eu passava o telefone. Eu dizia, atenda o telefone aí em cima. Se vire. O problema não era meu, o problema era dele. Então, eu nunca perguntei, você fez, você deixou de fazer, você deixou de fazer. Porque meu marido era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Você é casado com uma mulher e um marido reto, íntegro e temente a Deus. Ponha isso na sua cabeça. Se não é, vai ser, porque você vai criá-lo. Pois é, onde é que eu estou? Eu derivo e não sei me perder. Veja bem. Depois de tudo isso que Absalão fez com Davi, olha o perdão. Por que é que Deus amava tanto Davi, hein, igreja? Por que será? Vamos aprender a primeira coisa. Porque ele amava os inimigos. Absalão andou atrás de Davi e vocês acham que ele não mataria Davi se o achasse? Mataria. E Davi sabia que ele mataria, tanto que fugiu. Ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou. Fez um horror, até que o exército dele todo ficou abatido. Por quê? Davi estava chorando porque o exército matou o inimigo dele. O que é que Deus quer ensinar para nós? Que nós temos que amar o inimigo, aquele que quer nos matar, quer nos destruir. Porque o amor é tão forte que cobre a multidão do pecado. O amor é tão forte que perdoa tudo. E quando você perdoa, Deus diz, eita filho bom, até o céu bate palma. Até o céu bate palma. Não posso nem ver, não quero nem falar no nome. O que é isso? A Bíblia diz que você tem que amar o... Ah, porque meu marido me traiu, minha mulher me traiu. Toda pessoa humana pode ter uma fraqueza. Para isso que tem o perdão, para você reconstruir o que foi perdido. Então, eu vou voltar aqui para a palavra. Davi, ele cometeu um pecado grave diante de Deus. Pegou a mulher de Urias e matou Urias. Olha, o filho, Absalão,
se revoltou contra ele, tomou o trono, queria matá-lo, perdeu Amon, perdeu a filha, a Tamar, e foi uma sucessão de perdas. A gente pensa que não, que Deus não viu, que ninguém viu, ninguém vai saber. Deus vê tudo. Tudo. Não adianta fazer, por mais escondido que você faça, Deus vê. Às vezes é uma fofoca, você fala mal de uma pessoa, você calunia uma pessoa, você diz uma coisa para outra pessoa que você não tem certeza que é aquilo, porque você não viu. Mesmo que eu veja, eu fico para mim. Eu não vou passar para ninguém. Porque eu não sou fofoqueira. Eu posso ver o que for. Eu oro, eu posso falar com a pessoa, mas aí morre. Sabe por quê? Porque Deus se agrada das pessoas que encobrem tudo. Está Davi sendo perseguido por Saul. Ele entrou numa caverna, Davi estava lá dentro. Todo o povo de Saul dizia assim, mata, está na oportunidade, você vai deixar a gente matar. Deixa. Deus me livre. Cada um de nós somos ungidos do Senhor, viu, igreja? Cada um. Então eu não posso abrir minha boca contra nenhum de vocês. Eu posso chegar para você e falar com você, mas eu não posso falar. Então, quando ele saiu, estava lá longe, Davi disse, ó meu pai. Davi não tinha mágoa de Saul. Não é uma coisa linda de aprender? Eu aprendi que ele não tinha mágoa. O cara na cola dele para matá-lo. Anos a fios. Ele não podia entrar em Jerusalém para adorar a Deus porque tinha que correr pelo deserto. Numa vida inóspita, horrível. Sim, senhor. Igualzinho a nós, né? Qualquer coisinha que o irmão faz, vira a cara, não quer mais saber do irmão. Mas a Bíblia diz que nós somos auxiliadores, ajudadores. Temos que botar no ombro o irmão e carregá-lo. Não quer saber, não. Eu quero saber, sim. O porquê não, o que é que precisa, como é que faz. Porque somos um corpo, eu não posso dizer para minha mãe, não quero saber de você, por favor, vá embora daqui. Não posso, ela faz parte de mim. Você, igreja, faz parte de mim. Cada um de vocês faz parte de mim. Eu faço parte de vocês. Então, vocês são também obrigados a cuidar de mim. Nós temos que cuidar um dos outros. Porque um corpo, ele só é saudável quando todos funcionam bem, não é isso? Se um está doente, o corpo não está bom. Então, Deus mesmo matou Absalão. Ele foi passar embaixo de um carvalho, tinha um cabelo, uma cabeleira do Zezé, enganchou num galho e ficou pendurado. Morreu. Deus não precisa de ajuda para matar os nossos inimigos, não. Para tirar os nossos inimigos de circulação, não. Ninguém soltava aqueles cabelos dele lá. Ninguém. Ele podia ficar lá pendurado 3 anos. Porque quando Deus amarra o cabelo não acabou, está amarrado. Mas não é por isso que eu quero que amarre, não. Eu quero que Deus solte. Deixa isso para lá, que isso não é da sua conta. Um dia, Deus mandou uma profeta me dizer, olha, eu botei os seus inimigos na balança. Eu digo, pode tirá-los, porque os inimigos são meus, não são seus. Aí Deus disse, não senhora, os seus inimigos são meus inimigos. Eu digo, pois vai deixar de ser, porque eu não quero ele na balança, ponto final. Eu podia dizer, opa, agora eu vou mostrar que eu sou a tal que não uso Lifebuoy, né? Mas nós não podemos fazer isso, porque Deus às vezes fala isso só para ver o que é que a gente vai dizer. Não é isso? O povo não está achando muito. Vocês querem dormir?
Oh, que bom que ninguém quer dormir. Está todo mundo tão pensando na morte da bezerra, né? Precisa pensar mesmo. Precisa pensar. Apesar de Absalão andar na cola de Davi para matá-lo, olha o que tem escrito aqui. No 18, no versículo 19. Davi chora amargamente a morte de Absalão. Em vez de dizer, graças a Deus, estou livre do meu inimigo. Ele chora amargamente. O povo se revoltou. Aí eu pergunto para você, igreja. Você ama seu inimigo? Boa pergunta, né? Só Deus para responder essa aí, porque nós não damos conta não, né? Então, mas é isso que Deus está falando conosco. Que Ele deixou o exemplo na lei. Olha, Davi não tinha o Espírito Santo. Quer dizer, tinha daquele jeito lá. Não temos como nós hoje, que é nosso ajudador, nosso auxiliador. Ele é nosso ajudador, nosso auxiliador. Então, hoje, o Espírito Santo vive comigo. Ele está dentro de mim, dentro do meu coração. Ele é uma pessoa que me ajuda em tudo que eu preciso. Eu tenho a ajuda dele. Não era o caso de Davi, que tinha como nós temos hoje. Nós temos muito mais possibilidades de perdoar uma pessoa do que Davi tinha. Mas nós guardamos rancor, nós não nos humilhamos, não dizemos, olha, eu errei, me perdoe. Porque o que a pessoa que está magoada quer que a gente diga? Eu errei, você tem razão de estar com raiva de mim. Mas, por favor, me perdoe. Por favor, eu preciso do seu amor, eu preciso do seu perdão, eu preciso de você. Mas ninguém quer fazer isso. Não quer não, então vá para lá. Chega na hora de ir para o céu, está fechado. Porque a Bíblia diz, se você não perdoa, eu também não te perdoo. Não, porque em 1823 ela fez o quê comigo, ele fez o quê comigo. Mas isso foi em 1823, nós estamos em 2017. Igreja, isso é fundamental para você enfrentar a crise que vem. Para ficar debaixo da asa, tem que ter o espírito de perdão, de humilhação, de humildade. Tem que ter. Aí você não vai sair debaixo da asa, não vai faltar nada a você. Eu passo por todas as crises numa boa. Porque eu estou debaixo da asa. Quem está debaixo da asa, não tem crise, não tem doença, não tem peste, não tem nada. Mas temos que andar na linha que Deus traçou. Não é melhor? Então hoje nós temos que fazer um propósito. Escrevi um monte de coisa, não li nada. Mas eu só vou ler Lucas 12. Eu quero falar uma coisa, Deus quer falar outra, aí não dá certo. Vamos ler esse aqui. A parábola do servo vigilante. É na página 1360, no versículo 35, no pé da página. A parábola do servo vigilante. A história do servo vigilante, que vigiava, que prestava atenção no que Deus fala. Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Esteja vestido e com a sua lâmpada acesa. O que é o vestido? É o coberto com a palavra. O que é a lâmpada?
Se você não tiver com a lâmpada acesa, vai errar o caminho. Sede vós semelhantes ao homem que espera pelo seu Senhor, ao voltar eles das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Senão, ele passa, né? Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-os, os servirá. Jesus os servirá. Não só dá lugar à mesa, mas vai nos servir. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Muitas vezes nós estamos conversando, é uma mentirinha aqui, é um negocinho ali, é uma coisinha aqui, é uma nota acolá, é um... Você sabe que você tem que pagar imposto? Tem que pagar imposto. A Bíblia dá a quem tem. Nossa, como essa igreja é boa, sabe tudo. Como é mesmo? Dai. Os dois, hein? Tem que dar o dízimo e tem que dar para o governo. Nada de sonegação. Nem de um lado, nem do outro. Então, veja que coisa engraçada. Onde é que eu estou? Não, é do outro lado. Então, o 38 diz assim: quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Então, não importa a hora que ele venha, nós temos que estar prontos, com as nossas lâmpadas acesas, que é o nosso espírito aceso, pronto. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele não vai dizer: eu estou vindo, eu estou indo, ó, se prepare, eu estou indo. Não vai fazer isso, é de surpresa. Porque nós temos que viver uma vida santa todos os dias, procurar paz todos os dias, perdoar todos os dias, amar todos os dias, todas as horas, todos os minutos, fazer isso tudo todas as horas, não vai deixar nenhuma hora fora, porque se deixar é capaz dele vir naquela hora que você deixou. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta palavra para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Deus sempre respondia de uma forma engraçada: a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo. Quem é que está dando sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então Deus está dizendo: bem-aventurado o servo que, quando eu chegar, está fazendo o que eu mandei. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passa a espancar os criados e as criadas, e comer e beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis, que é no inferno. Ele não vai dizer: olha, você não fez, porque você devia ter feito, eu mandei você. Ele vai dizer: então, vai para lá, o teu lugar é ali. Portanto, vamos vigiar para não ir para lá. Aquele servo, porém, que conhece a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites.
não sabia. Mas quando a gente sabe não faz, é um enfrentamento. Mas aquele a quem muitos foi dado, muitos lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, a palavra de Deus está dizendo que nós temos que estar preparados hoje, agora, nesse minuto, mas também todos os minutos até o fim da nossa vida. Porque não vai ser fácil enfrentar o poder do inferno que vai ficar aqui depois do arrebatamento. Imagina, já é difícil para a gente viver na terra com toda a igreja santa, porque tem muitos que não são santos, mas a maioria é santo. Imagine você quando isso aqui só for treva. Não vai dar para ficar, né? Portanto, Deus está nos convocando para aprumar nossa vida. Olha, todas essas últimas pregações minhas têm sido tudo no sentido de chamar para o prumo. Falar a verdade, não mais que a verdade, e somente a verdade. Honestidade acima de qualquer coisa. Amar o inimigo, amar o próximo. Porque tem gente que não ama a família. Tem problema com a família. Não fala com os irmãos, não fala com os tios, não fala com... sei lá. Não importa o que eles façam. Você é o cristão. Você que tem que dar testemunho. Você tem que mostrar Jesus na sua vida. Você tem que mostrar como é bom viver com Jesus, porque você ama todo mundo, gregos, troianos, qualquer um. O amor cobre multidão de pecados. Quem ama, perdoa. E quem perdoa, é perfeito. Amém? Vamos orar? Eu quero que cada um de nós diga, Senhor, eu quero mudar porque eu preciso ir com você. Eu não tenho esse espírito que o Senhor quer que eu tenha, mas eu quero ter. A Bíblia diz que quem pede recebe e quem procura acha. Eu não tinha, eu era violenta, eu era maligna, eu tinha ódio de tudo. Mas hoje eu não conheço ninguém que eu diga não gosto, não simpatizo, eu simpatizo com todo mundo, eu amo todo mundo, eu quero todo mundo e ponto final. Vamos orar? Senhor, estamos aqui, meu Deus. O Senhor falou, eu não sei o que é que o Senhor fala tanta mesma coisa, meu Deus, misericórdia. Mas eu quero lhe dizer obrigada, porque se o Senhor falou, é para mim e para a igreja. Então eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor sonde os corações. Ajude, meu Deus, o teu povo a perdoar, a amar. Tem pessoas que fazem coisa muito ruim mesmo, mas nós temos que amá-los a si mesmo. Temos que perdoá-los a si mesmo. Então nos ajuda, meu Deus, a que nós possamos ser perdoadores, sermos abençoadores. Senhor, nos ajuda a repartir. Nós não gostamos de repartir, só queremos acumular. Mas o Senhor repartiu o seu reino, a sua glória, o seu Pai, tudo que o Senhor tinha. O Senhor não ficou com nada para o Senhor sozinho. O Senhor nos deu tudo. Nos ajuda a ter esse espírito que o Senhor tem. Esse espírito de abnegação, de amor, de perdão, de santidade, de pureza. Nós queremos ser perfeitos, mas não sabemos como. Precisamos da tua ajuda, Senhor. Então, meu Deus, nós aprendemos com Davi. Ele fez um erro e teve 10 vingança, 10 cobrança, 10... sei lá o que é isso, Pai. Por um nós vamos receber 10, não queremos isso, Pai. Nós não queremos errar. Então nós pedimos a tua unção para que nós não erremos. E eu quero pedir agora, querido Espírito Santo, que o Senhor desça sobre essa congregação. Aquele que ainda não é cheio do Senhor, eu peço que o Senhor encha. Nós fomos lavados, estamos dizendo para o Senhor que concordamos com tudo que o Senhor falou. Agora queremos receber a unção do Teu Espírito Santo. Derrama, meu Deus, a Tua unção sobre essa igreja. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para aguentar todas as coisas que vão vir por aí. Seja propício a essa igreja nessa noite, meu Deus. Faça uma coisa inaudita, meu Deus, maravilhosa, bendita nesse povo.
Faça uma coisa, meu Deus, que eles possam não esquecer de te buscar, procurar te buscar todas as horas, todos os minutos, ser teu companheiro, falando com você para todas as coisas, tudo que for fazer, consultar o Senhor, chamar o Senhor para ir junto, ser um amigo, porque o Senhor quer ser amigo deles. O Senhor é meu amigo. Eu não vou para canto nenhum sem o Senhor. Eu converso para o Senhor comer comigo, para ir tomar banho comigo, para fazer tudo comigo. Eu quero esse povo aqui também assim, meu Deus, ligado no Senhor, que eles possam depender do Senhor para todas as coisas na vida dele. E, ó Deus, em nome de Jesus, seja agora abençoando esse povo com as tuas bênçãos celestiais. Bênção de unção, de paz, de alegria, de bondade, de fidelidade, de tudo, meu Deus, que eles precisam. Porque saúde nós temos, porque o Senhor já deu. Em nome de Jesus Cristo. Agora, meu Deus, abre as portas. O Senhor diz que para o teu povo não tem crise. Não há crise para o povo de Deus, porque no céu não tem crise. Então eu quero que o Senhor supra cada um deles. Pode ter a crise que tiver, nós queremos o suprimento que o Senhor vai providenciar para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.